Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor, eu saúdo a todos meus amados irmãos em Cristo. Lição de número 8, nós vamos estudar essa lição extra, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De acordo com Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Nós vamos estudar o texto de Mateus 7, versículo 24 a 27, e vamos para a nossa segunda parte, o nosso comentário. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como templo espiritual, para que sejais um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, aceito como agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. A pedra de Sião, ela tem que ser crida, anunciada. Ela precisa ser anunciada para não ser confundida. Ela é a pedra angular, eleita, preciosa, e a sua retidão deve ser acreditada, pois não confunde quem confia no seu aferimento. Amém? O sacerdócio universal era para ser cumprido pela nação eleita entre as nações, conforme Êxodo 19, versículos 5 e 6. Isto foi negligenciado por Israel, que preferiu ser como as nações, em lugar de ser um reino de sacerdote nos dias de Samuel. Olha a oportunidade. O propósito era especial, foi revelado a Abraão. Deus começou com e disse lá no Gênesis 12, versículo 1 ao 3, que todas as nações seriam benditas em ti. Então, por meio desse sacerdócio, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas por causa da negligência da nação, o propósito sacerdotal universal de Israel foi mudado. Isto aconteceu no dia quando Israel construiu o bezerro de ouro, com os recursos que eles trouxeram do Egito. Esses recursos, Israel deveria entregar a Moisés para a construção de peças para o tabernáculo. A instituição do sacerdócio levítico por Moisés era algo menor, era algo emergencial, que veio substituir por um tempo o universal. Então, o propósito original estava registrado nas primeiras pedras que foram quebradas. As primeiras pedras que Moisés trouxe do monte foram quebradas por Israel. Então veja aqui, o propósito universal, Israel levaria a palavra de Deus, Israel, às nações, certo? Levaria a palavra de Deus às nações. Esse propósito é o original, mas eles quebraram com o bezerro de ouro. E as tábuas foram quebradas. Aí, o propósito menor, não original, que veio por emergência, cuidar deste povo que agora está em pecado, porque desobedeceu lá no período do bezerro de ouro. Então, a nação vai ser tratada por uma tribo. Então, em vez de uma nação, será uma tribo. Em vez das nações, será as tribos de Israel. Esse aqui é o propósito menor, chamado de sacerdócio levítico, que tinha que trabalhar com as outras tribos de Israel, a fim de levar depois a nação ao mundo. Amém? Trata-se de um sacerdócio, o de Deus, que queria que fosse a nação de Israel universal, um sacerdócio. Então, tinha que ser um sacerdócio internacional, na qual as nações seriam semelhantes às tribos.
em vez de ser tribo cuidado por uma tribo, então seria nações cuidado por uma nação. Então, Israel, nesse período aqui, foi tratado por Arão, o sumo sacerdote. Em vez da nação inteira ser sacerdotal, aqui nós temos apenas um sumo sacerdote. E aqui era o propósito universal, aqui o propósito local, nacional, e aqui internacional. Assim o propósito seria confirmado. Mas houve uma mudança de propósito. Por quê? Porque veio por emergência o sacerdócio levítico. Então, com a mudança, a tribo de Levi tomou o papel sacerdotal da nação e se tornou uma tribo sacerdotal. Era o desejo de Deus estabelecer a tribo de Judá. Já que vai tratar Israel através de uma tribo, por que não a tribo de Judá, a tribo do reino, no sacerdócio? Mas houve um desafio. Na hora de chamar quem estaria do lado do Senhor, nesta ocasião do desafio, quando Moisés lançou no meio da turma do povo quem queria servir a Deus, Êxodo 32, versículo 26. Somente os levitas ficaram do lado de Moisés, únicos sóbrios, os demais bêbados, por causa da festa do bezerro de ouro. Então, a tribo que foi eleita e aproveitou a oportunidade. Ela foi uma tribo sóbria neste particular e foi chamado para esse propósito de emergência. Assim, o propósito universal da nação ficou vacante e Deus escolheu a igreja para ser sacerdócio entre as nações. Glória a Deus. Os edificadores reprovaram a pedra angular, conforme diz a lição. Esta pedra é a pedra principal, onde os edificadores são os anciãos, os principais dos sacerdotes. Eram os líderes civis do povo, esse sacerdote, no dia da paixão de Cristo. Esta pedra, ela se tornou então a pedra principal. Esta pedra os acompanhou em todo o tempo, desde o deserto até o Calvário. De acordo com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 3. E a pedra era Cristo. Esta pedra foi quebrada quando Israel pecou. Êxodo 32, versículo 1 ao 5. Quando Deus revelou o pecado de Israel a Moisés no monte, e Moisés ouviu de Deus que o povo estava em pecado, e Moisés desceu para confirmar, e assim quebrou as pedras ao descer do monte. Então, esta pedra foi rejeitada pelo povo de Israel. As escrituras, os seus mandamentos, foi rejeitado pelo povo. Para aqueles que desobedecem os mandamentos que estão escritos nesta pedra, que se tornou, por desobediência do povo, uma pedra de tropeço, de escândalo. Êxodo 32, versículo 19. A igreja é a linhagem eleita, edificada por Cristo. Ela foi profetizada por Ezequiel. A igreja assumiu o lugar do luzeiro de Lúcifer quando ele pecou. No dia em que foi expulso do Éden original, uma sentença lhe foi lançada sobre ele, que um povo dentre os mais poderosos das nações vai dar o trato que Lúcifer merece. Aqui nós temos o motivo da origem da igreja. Deus proveu um povo substituto para o louvor da sua glória. A igreja, o povo incumbido de executar a sentença. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Por isso a igreja foi eleita antes da fundação do mundo. Efésios 1:6. A igreja é raça eleita entre os judeus e gentios,
que pode executar esse sacerdócio real e manifestar as virtudes de seu remidor e salvador, assim como Ruth foi remida por Boaz. Qual foi o sentido da eleição de Israel? Então, a razão do sentido de Deus eleger Israel, porque Deus quis dar à humanidade o seu propósito, o seu reino, a sua divindade, tudo aquilo que era somente luz, espírito e celestial. Era o propósito de Deus manifestar a sua glória entre os homens, mas Israel, como nação, falhou. E assim como os gentios pecaram. Mas no meio da nação, Deus tirou a semente, tirou um judeu, a semente da mulher. Gênesis 3:15. Deus elegeu um hebreu, e deste hebreu, que foi obediente, humilde, morreu Jesus Cristo, nosso Senhor, humilde. João 5:19. Glória a Deus. O que nós observamos é que assim Jesus resgatou o sacerdócio universal, original do propósito de Deus, que havia sido esquecido por todo esse tempo por Israel. Então, o que nós entendemos é que o sacerdócio levítico entrou por uma emergência, mas Jesus estabeleceu o original modelo universal. O levítico é um outro, que veio pela falha de Israel, em não obedecer às prerrogativas divinas, que incluía alguns deveres para se tornar em bênção para todas as famílias da terra. O sacerdócio universal foi posto de lado até que Jesus chegou nos dias de João Batista. Deus deveria tratar inicialmente com a nação de Israel e organizar a casa primeiro, a fim de que esta casa assumisse a posição que lhe havia sido predito. Mas com a falha temporal de Israel, Deus cumpriu em Cristo por intermédio da igreja. A igreja não tem herança nesta terra. Ela é a nação sacerdotal. A igreja tem sido bênção para todos os povos, mas Israel ainda espera o seu cumprimento nas promessas de Deus. Toda a igreja ela é um reino de sacerdotes. Não há e nem haverá diferença entre esse sacerdote. Não há. Assim como aconteceu com Levi, que não possuía herança entre as tribos no tempo de seu sacerdócio, a sua herança era a herança do Senhor. Números 18. Assim, a Nova Jerusalém é a herança da igreja. Continuando sobre Cristo, a pedra. Ele é a pedra principal de esquina. Salmo capítulo 118, versículo 22, como está na lição. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. Se nós olharmos um texto no Antigo Testamento, neste salmo que lemos, o salmo messiânico, Cristo é a pedra angular, aquela que vem em nome do Senhor. É a pedra usada para medir como se fosse um esquadro e para demarcar os ângulos. Não era pregada com as outras pedras. Ela veio para dar o exemplo. Ela veio para ser exatamente um entre os outros na obra do Senhor e revelar que é a pedra principal, a angular, onde os construtores rejeitaram a pedra principal da construção de Deus. Marcos 12:10, de acordo com a lição. Nunca leste a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como cabeça de esquina? Cristo é a pedra de edificação da sua igreja e sua posição é de aferição, é de ângulos no reino de Deus. A pedra é um esquadro. Ela tem ângulos, mas são ângulos perfeitos.
é um esquadro perfeito, serve para medir os ângulos de todos os tipos na edificação do templo. Os edificadores não a reconheceram até hoje. As organizações religiosas humanas trabalham com solda nas suas construções, mas a pedra angular não se acimenta, ela não se solda, ela é a pedra modelo de aferição, de fiscalização. A pedra angular é única e apta para dar salvação por si mesma. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.